Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro. Ontem tivemos aí a estreia do Corinthians na Copinha, temos bastante novidades aí sobre o mercado da bola, meio campista de saída da nossa equipe. Vou trazer aí todas as atualizações para vocês, mas antes peço aí mais uma vez que vocês se inscrevam, deixem o like, ativem o sininho de notificações, clica aí no sininho do lado do inscreva-se e coloca todas, tá? Que aí toda vez que sair um vídeo aqui do John, já notifica no seu celular. Certo, família? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entrou em campo ontem em Araraquara contra a equipe do Zumbi, tá? O Corinthians Sub-20, né? Pela Taça São Paulo, e vencemos o jogo por 4-0. O John quase acertou o placar, né? Falei 3-0. Os gols foram marcados aí, primeiro pelo Matheus Araújo, né? De pênalti, uma boa jogada do Corinthians, triangulação, né? O passe do zagueiro muito bom também, tá? Teve a triangulação ali no ataque, o Arthur Souza invade a área e é derrubado. O Matheus Araújo bateu, fez o gol. Depois temos o gol do Pedro, né? No início do segundo tempo, uma outra boa jogada, uma bola do Guilherme Biro, o Arthur Souza tocou para trás, aí o Pedro finalizou. Temos o gol do Jean, que foi o jogador aí do Zumbi, que fez o gol contra de cabeça. E no finalzinho, o Rian fechou a conta, 4-0 pro Corinthians, uma boa atuação, tá? Principalmente na segunda etapa. Primeiro tempo teve o gol bem no começo, o time ficou um pouco preso ali, tá? O Zumbi tava bem fechado. E o Corinthians entra em campo na sexta-feira, também 9h45, contra a equipe do Fast Club, tá? Quero saber o que vocês acharam da atuação de ontem da nossa equipe. O Danilo, tá? O Zidanilo, né? Como a torcida do Corinthians gosta de chamar, falou um pouco sobre a partida de ontem, o treinador aí da nossa equipe Sub-20. A gente sabe que a Copinha é assim, a gente joga com jogadores que não conhecemos e é bem complicado. Mas sair na frente foi fundamental e fizemos tudo o que propusemos até os 30 minutos. Criamos oportunidades, jogamos bem, triangulamos e eles tiveram uma equipe fechada e isso dificultou bastante pra gente. No geral, a gente fez uma grande partida, deu poucas oportunidades ao adversário. Acho que se você pegar o percentual de posse de bola, foi muito grande no jogo. Tá, então realmente, tá, o Corinthians dominou a partida, fez triangulações. No primeiro tempo eles tiveram uma equipe realmente bem fechada, tá? Isso dificultou um pouco os espaços para o Corinthians, mas a partir do momento que fez o segundo gol, aí tivemos um jogo bem mais aberto. O Zumbi aí teve que sair com tudo para cima do Corinthians, né? Com tudo nesse sentido de buscar o resultado, dando mais espaço, dando mais oportunidades aí para nossa equipe. Quero saber a opinião da fiel torcida. Qual que é a expectativa de vocês para essa Copa São Paulo, que já se encerra no dia 25 de janeiro? Um complemento importante disso tudo é sobre o Guilherme Biro, tá? Ele fez aí a estreia e ao mesmo tempo a despedida dele da Copa São Paulo, porque ele vai se juntar à equipe Sub-20, tá? E vai perder aí a Copinha pelo Corinthians. Foi convocado, o Corinthians aceitou a convocação, ele também, tá? O Oswaldo Neto, que é diretor da categoria de base do Corinthians, falou sobre isso. Ele falou, convocação é sempre bom, né? No sentido pro atleta, sinal de que estamos fazendo um trabalho bem feito, o atleta sendo cada vez mais valorizado e vendo o potencial do jogador é importantíssimo. Infelizmente, nos causa um desfalque importante pro clube, mas temos que pensar na projeção e na carreira do jogador. Isso foi até comentado, né, nas redes sociais pela torcida, o pessoal que fez análise. Foi uma estreia muito boa da equipe Sub-20, só que a gente perde o Guilherme Biro, que é um dos principais jogadores dessa categoria, tá? Então, como que fica o Corinthians agora para a sequência da Copinha? E outro ponto extremamente importante, tá? É sobre a renovação de contrato do Guilherme Biro. A nossa diretoria simplesmente deixou para renovar agora com o jogador, tá? O contrato dele se encerra no fim do ano, eu acho que outubro, tá? Eu acho que outubro que encerra aí o contrato dele. E aí a nossa diretoria simplesmente foi deixando. Agora entra 2023, não, vamos correr atrás para renovar. Com o cara cada vez mais valorizado. Por que já não negociou antes?
você consegue um salário mais em conta, você consegue um tempo maior de contrato. E não que a gente não deva valorizar o Guilherme Biro. É que, por exemplo, se ele chega hoje e faz igual o Lucas Beleze, por exemplo, chega e fala, quero tal salário, Corinthians, pô, aí é difícil. Ele, não, então beleza, obrigado. O Lucas Beleze, que era um zagueiro aí, que o pessoal viu um grande potencial, fez isso. E aí também não é garantia que o cara vai virar um grande jogador, que vai ser um craque. Não, mas é a garantia do clube, tá? É a garantia do clube. Não pode deixar ficar com a corda no pescoço para renovar o contrato, tá? E o Oswaldo Neto completou, falou que a negociação começou agora em janeiro, tá? Falou que realmente o contrato vence no fim do ano e após a Copinha a gente vai finalizar esse contrato, se Deus quiser. Palavras do Oswaldo Neto, diretor da categoria de base do Corinthians. Quero saber a opinião da fiel torcida. É brincadeira, né? É brincadeira. Bom, família, agora falando sobre a nossa equipe principal, tá? A gente segue aí a rotina de treinamentos, penúltima semana aí antes do início do Campeonato Paulista, a gente tem essa, né? E a próxima semana antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, dia 15, na estreia do Campeonato Paulista. E o Corinthians marcou mais um jogo treino, tá? Dessa vez aí contra a equipe do Rio Claro, tá? O jogo vai acontecer no domingo, dia 8 aí, domingo, 10 horas da manhã. A gente lembra aí que a gente já enfrentou o time sub-20, tá? Em um jogo treino, perdeu por 2-0, depois enfrentou a Ferroviária, antes do fim do ano, né? Empatou por 1-1 e agora enfrenta a equipe do Rio Claro, dia 8 de janeiro, tá? No domingo, 10 horas da manhã. Mais um teste, tá? De preparação para a nossa equipe para o início da temporada de 2023. Quero saber qual que é a expectativa de vocês para esse jogo treino e também para o início da temporada, família. Agora falando de mercado da bola, tem aqui uma atualização, cheguei a postar no Instagram para vocês. O Fecim, tá? O jogador Fecim fechou com o Busan e Parque, tá? Tem até a arte aí pra vocês, já foi apresentado, tá? Ele falou aí já como jogador do Busan Park, falou que tem objetivos gananciosos, que ele quer dar o melhor dele, recuperar aí a posição do time dentro da tabela. Vamos aí a algumas informações do Fecim. Tá com 23 anos, chegou em 2018 no Corinthians, então tem praticamente aí 5 anos de Corinthians. 4, né, na verdade, que é a temporada 18, 19, 20... 5, né? 18, 19, 20, 21 e 22. Chegou em 18, o Corinthians pagou 2 milhões de reais para contratar o atleta, que na época estava no ABC de Natal. Veio para o Sub-20, virou camisa 10 do Sub-20 do Corinthians, e aí em 2019 sofreu uma grave lesão, foi perdendo espaço, voltou, foi emprestado para o Bahia, foi emprestado para a Ponte Preta, e aí encerrou o contrato dele no dia 31 de dezembro. Foi para a Coreia do Sul, tá? Pro Busan Park, de graça. Aí eu pergunto para vocês. Ele teve 5 anos de Corinthians. Não jogou um jogo pelo time profissional, pelo time principal do Corinthians. Mas jogou pelo Bahia, jogou pela Ponte. Já que estava vendo que ele não teria espaço no time principal, não compensava já negociar esse jogador, ó. Vende o cara. 1 milhão que seja. É melhor você ter 1 milhão, vender o cara. Comprei por 2, vendi por 1. Do que perder o cara de graça. Vendeu por 2 e não ganhou nada. Tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. É o tipo de negociação que a nossa diretoria faz, né? Chega a ser complicado, família. Bom, por outro lado, temos aí a garantia de permanência do volante Maicon, tá? Ele finalmente aí assinou o contrato, já estava aí acertado, né, a permanência dele, mas o contrato não havia sido assinado ainda, tá? Por uma questão um pouco mais burocrática, tá? Ele chegou a ficar alguns dias aí sem contrato com o Corinthians, porque tinha encerrado o contrato de empréstimo dia 31 de dezembro, mas já assinou o novo contrato, tá? E agora espero o nome dele subir no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, para que ele possa ficar à disposição do Fernando Lázaro. A gente tem aí mais uma semana e meia, né, para isso. Acho que não teremos problemas com essa inscrição do Maicon, mas o contrato foi assinado. O Corinthians paga 2 milhões e 800 mil reais, tá, por esse empréstimo de 1 ano. Então o Corinthians pagou
para o Shakhtar emprestar o jogador para o nosso clube, meio que um valor simbólico para eles de 500 mil euros, mas o Maicon fica por mais uma temporada no Corinthians e o Corinthians tem prioridade na compra do atleta. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando um pouco sobre a coletiva de imprensa do Cristiano Ronaldo, que surpreendeu muita gente. Tá, o Cristiano Ronaldo primeiro surpreendeu ele ter acertado com um clube da Arábia Saudita. Primeiro ponto, com o Al Nassr, tá? É um contrato, assim, que me surpreendeu bastante. É surreal, tá? Surreal. O cara vai ganhar 1 bilhão de reais por ano. 1 bilhão. Não é 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 200, 500, 800 milhões. Não, é 1 bilhão. Por temporada, tá? Ele assinou um contrato de 5 anos. Então, assim, é uma situação fora da curva. Extremamente fora da curva. Ele saiu do Manchester durante a Copa do Mundo, né? A gente lembra que teve todo esse embolo. Aí, antes da Copa, ele já estava meio que de saída e tal. E aí, concretizou durante a Copa do Mundo. Não fez uma boa Copa, tá? Virou reserva de Portugal. Começou como titular, virou banco. Então, terminou a Copa em baixa. E aí, fechou com o Al Nassr. Qual que é a situação? Ontem, na primeira entrevista coletiva do Cristiano Ronaldo, como jogador aí do Al Nassr, ele falou, ó, ninguém sabe, mas agora eu posso falar. Porque gerou muita polêmica, né? Polêmica, assim, vamos falar. Surpreendeu muita gente ele ter fechado com o Al Nassr. Ele falou, ó, eu tinha muitas oportunidades na Europa, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos e até em Portugal. Tentaram me contratar, mas eu dei a palavra a este clube para desenvolver não apenas o futebol, mas as outras partes desse país incrível. Qual que é a situação? O pessoal contratou o Cristiano Ronaldo, colocou aí outras cláusulas no contrato. Depois que ele parar de jogar futebol, vai virar diretor do Al Nassr, tá? Então ele continua aí como membro do clube. E ele vai virar embaixador da Arábia Saudita para ser a sede da Copa do Mundo de 2030. Ainda não está definida a sede de 2030, tá? Estão em negociações. Pode ser também Espanha, Ucrânia e Portugal. Pessoal da América do Sul quer também, tá? Eu acho que é Argentina, Uruguai e mais um país que eu não lembro agora qual que é. Paraguai, se eu não me engano, tá? Argentina, Uruguai e Paraguai. E aí tá nessa disputa política, tá? Para ver qual país vai ser sede da Copa de 2030. Cristiano foi para lá, né, por essa representatividade, pelo jogador que ele é, e aí também para dar sequência como diretor e embaixador da Arábia Saudita. Mas o que surpreendeu foi ele falar que recebeu propostas do futebol brasileiro. A gente lembra que em algum momento surgiu até rumores de que o Corinthians, alguns outros clubes, aí, o Atlético Mineiro, teria conversado com o Cristiano Ronaldo, teria ido buscar informações sobre o Cristiano Ronaldo. Ao que tudo indica, alguns clubes realmente chegaram a conversar com ele, apresentaram até alguma proposta, pediram o início de conversa, mas Cristiano Ronaldo recusou essas propostas e fechou com o Al Nassr. Quero saber a opinião de vocês. Primeiro, se vocês acham que o Corinthians foi um dos clubes que conversou com o Cristiano, ou com o agente dele, com o staff dele. E segundo, se ele seria uma boa contratação para o Corinthians. Primeiro ponto, o salário dele é surreal. Teria que alguma empresa chegar e falar, ó, vamos fechar. E isso, na minha opinião, seria mais fácil. Para você achar uma empresa para fechar parceria, para pagar os salários do Cristiano, seria muito bom. Porque a empresa seria exposta, o que venderia de camisa, parte de marketing e tudo mais, é surreal, tá? É surreal, de verdade, tá? Então, assim, acho que seria uma contratação positiva, não só no âmbito esportivo, tá? Mas, infelizmente, não aconteceu, tá? O Cristiano Ronaldo fechou com o Al Nassr, tem o futuro dele aí, mas surpreendeu essa questão aí das propostas do futebol brasileiro. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!